Olá, o nosso boa tarde a todos. Nós estamos aqui na cidade de Tiradentes, a cidade onde Tiradentes nasceu, onde aqui ele viveu a sua infância. Estamos num ponto mais alto aqui, que chama de Mirante, né? E a gente vai conhecer um pouco mais sobre Tiradentes, a história dele, o que representa isso para a nossa história no Brasil. Nós estamos vindo lá de BH, passamos por Ouro Preto, passamos por Congonhas, conhecemos os 12 profetas de Aleijadinho, esculpido, né, por Aleijadinho. E estamos chegando aqui em Tiradentes, que é uma cidade muito simpática. Na verdade, essa cidade faz lembrar a nossa infância, né? Faz lembrar Siderópolis, faz lembrar o nosso Rio Fiorita. Tem muito verde, muita coisa boa para a gente apreciar, muitos pássaros, que eu sou fã, né, admirador de pássaros, aqui tem bastante. E também muita escultura, muita história aqui representada, muitas igrejas também antigas. E aqui está muito bem focado. Aqui eu acho que um lugar que eu recomendaria para quem gosta um pouco mais de sossego, né, com bastante verde no seu entorno e com todas as opções culturais, né, relativas aí à colonização da época, né, na verdade, no período colonial. Então temos muita coisa de história aqui. Claro, daqui a pouco nós vamos também conhecer a estátua de Tiradentes, porque, querendo ou não, nós prestigiamos em 21 de abril o dia do nosso mártir, né? É o dia em que Tiradentes foi decapitado, esquartejado, exatamente porque ele era tido pela coroa como um conspirador, né? Chamado de Confidência Mineira, que para nós poderíamos colocá-lo hoje como realmente o nosso grande mártir da liberdade. Alguém que deu a sua vida para que pudesse dar liberdade ao povo. Porque outros também foram condenados, isso é importante, a história mostra isso, aqui a gente confere, que foi condenado. Tivemos também outras figuras que participaram do movimento contra a coroa, que estava explorando aqui o povo. Aqui era uma colônia e eles estavam explorando com altos juros, estavam forçando a barra para aqueles que estavam aqui trabalhando, extraindo as riquezas minerais aqui em Minas Gerais. E essa insurreição e esse movimento encabeçado também por Tiradentes contava com a participação de outras figuras ilustres. Só que quando a coisa apertou, os que tinham mais condições financeiras e mais também relacionamento político acabaram conseguindo um asilo em outro país, foram mandados alguns para a Europa, outros para a África e salvaram suas vidas. Como Tiradentes era um policial, né, como um tenente na época, e ele exercia paralelamente uma profissão de dentista prático, e não sei por que a história conta que a sociedade, alguns da elite, tinha um pouco de receio, meio de ojeriza a esse trabalho que ele vinha prestando. Não entendo por quê, mas a história conta. Agora, ele, por ser um dos líderes e não ter tanto relacionamento como os demais que ganharam asilo, sobrou para ele. Na verdade, em toda a história na vida, sempre alguém vai pagar o preço. Então, Tiradentes acabou sendo essa pessoa, esse mártir que deu a sua vida, foi inclusive feito de uma forma horrenda e esdrúxula, porque eles levaram a sua cabeça ao esquartejá-lo, distribuíram parte do seu corpo em diversos lugares lá em Ouro Preto, para que aquilo servisse de exemplo para quem passasse, para mostrar a força da coroa aqui no Brasil. Então, os mais bastados conseguiram anistia com a elite e ele pagou o preço. Mas quando se fala em pagar o preço, eu quero que a Zelma vire a câmera e olhe para aquela cruz ali. Me faz lembrar alguém que também pagou um preço por nós. E esse alguém vale a pena falar, vale a pena mencionar, porque nós falamos de uma outra liberdade, a liberdade que há em Cristo, porque nós estávamos também na mesma condição
de pecado, na mesma condição de escravidão, de domínio, de opressão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós vivíamos de forma também oprimida, porque nós não tínhamos direito à salvação se não fosse a cruz de Cristo para que nos desse a liberdade. Então, o preço da liberdade sempre exige o sacrifício. O sacrifício vicário de Cristo foi o sacrifício único e perfeito para que eu, você, tivesse o direito de alcançar a salvação. Alguém tem que pagar o preço, porque a própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, dizia a própria lei. Tanto é que no Velho Testamento, toda absolvição de pecados, ou pelo menos os processos de oblações, eram feitos com sacrifício de animais. O sangue era derramado pelas pessoas para que pagasse o preço. Então era necessário que alguém pagasse o preço definitivamente, que alguém fizesse um único sacrifício, e um sacrifício perfeito e único, para que nós também tivéssemos o direito à liberdade, tivéssemos condições de termos uma vida livre. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade pode libertar a pessoa. Só a verdade pode mudar a vida das pessoas. Se para Tiradentes foi um preço pago, mas para que aparecesse as verdades ocultas no império, naquele momento que dominava o domínio, a exploração, os juros exorbitantes que eram cobrados pela coroa. Mas ele fez o enfrentamento, ele foi um profeta, ele foi alguém que lutou contra isso. Agora, uma reflexão, a história se repete. Nós vivemos ainda num mundo, em países que exploram ainda com juro alto. Vamos falar do Brasil. O nosso país ainda é um país que tem alíquotas muito altas de juros. E isso é uma coisa que atrapalha, atrasa a nação. A maior crise do Brasil hoje é a questão dos impostos. É só olhar quanto é que você paga de imposto de renda no final do ano e quanto é que você paga de impostos todos os dias. Tanto é que nós estamos vivendo hoje uma crise no combustível no país, porque os governadores cobram altíssimo o juro, a taxa sobre o combustível, taxa muito alta, e não abaixam essa taxação porque eles querem dinheiro para suas operações, para o cofre público, e acabam o quê? Oprimindo o povo, sacrificando o povo, e aí cada vez mais favorece uma classe social e acaba criando problema para todo mundo. Então esse é um país desigual, porque ainda há exploração. Então os mártires ainda precisam existir, os profetas ainda precisam existir, os atalaias ainda precisam estar atentos, não podem se calar. É na política, é no segmento religioso, seja qual for a esfera que nós vivemos, é necessário que ainda haja mártires, assim como houve também os mártires na Bíblia Sagrada dos nossos precursores do Evangelho. Aqueles que deram suas vidas, que foram decapitados, foram queimados vivos, foram entregues às feras e mortos pelos romanos. O mundo continua, o mundo gira e a história se repete. Então essa reflexão está sendo feita aqui. Estamos nessa cidade histórica de Tiradentes, que marcou para todos nós um momento de reflexão. Todo 21 de abril é momento de profunda reflexão, de que alguém morreu para que nós também tivéssemos liberdade nesse país. E essa luta continua, não pode ser um processo estanque, é um processo contínuo. Viva Tiradentes, viva essa cidade e viva Jesus Cristo, e, acima de tudo, o verdadeiro libertador. Conheça Jesus, porque Ele é a verdade que liberta. Um forte abraço.